Um espetáculo maravilhoso, no qual Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de verem. Refiro-me à transfiguração de Jesus. Viram Jesus em sua glória. E apareceu ali, Moisés e Elias, profetas do Antigo Testamento. A transfiguração de Jesus é um dos eventos mais notáveis nas Escrituras, simbolizando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Este evento profundo ocorreu após Jesus revelar sua verdadeira identidade aos discípulos, conduzindo-os à cidade de Cesareia de Filipos, cerca de 25 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Ao chegarem a um local, com um templo dedicado ao imperador romano César Augusto, Jesus questionou seus seguidores sobre a percepção do povo acerca de sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus indagou aos discípulos sobre as opiniões do povo, a respeito do Filho do Homem. Eles compartilharam várias especulações, alguns acreditando que Jesus seria João Batista ressuscitado, outros pensando que poderia ser o profeta Elias, ou Jeremias. Havia ainda quem o considerasse um dos ilustres profetas do Antigo Testamento. Entretanto, após ouvir tais respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta aos discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Com confiança, Simão Pedro declarou: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, Pedro reconheceu a natureza divina e o papel messiânico de Jesus, identificando-o como o Salvador tão esperado, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Mateus 16, versículos 16 a 18. Logo após essa significativa conversa, Jesus revelou algo extraordinário, um evento tão marcante que nem as forças das trevas poderiam impedir. A partir desse ponto, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão. Ele seguiria para Jerusalém, enfrentaria sofrimento pelas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Essa revelação estabeleceu os fundamentos da mensagem do Evangelho. 6 dias depois, Jesus conduziu Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes tornaram-se resplandecentes como a luz. Mateus 17, versículos 1 a 2. Nesses eventos, testemunhamos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a declarar o estabelecimento da sua igreja, simbolizando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prefigurando sua vitória final sobre o pecado e a morte através do seu sacrifício, morte e ressurreição. Esses acontecimentos fazem parte da fé cristã, destacando o poder da revelação de Deus, e da sua obra redentora, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus, no momento da transfiguração, outro acontecimento extraordinário desse evento, foi a aparição de Moisés e Elias, conversando com ele. E o que significa este evento? Significa que a presença de Jesus simbolizava a continuidade do plano divino ao longo da história, com ele desempenhando o papel prometido do Messias. A conversa entre Moisés, Elias e Jesus destaca a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que já passaram, e agora compõem o reino de Deus. Moisés personifica e representa a lei, enquanto Elias representa os profetas, juntos simbolizando todo o Antigo Testamento. Esse encontro extraordinário entre Moisés, Elias e Jesus, ao lado dos discípulos, simboliza a união entre o Antigo e o Novo Testamento em torno de Jesus. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e outra para Elias." Mateus 17, 4. Enquanto Pedro ainda falava, outro evento extraordinário ocorreu, veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: "Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o." Escutando esta voz,
Os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Este evento marcante, descrito em Mateus, oferece um vislumbre da futura glória, quando Jesus retornar para estabelecer o seu reino eterno. Ele destaca a posição exaltada de Jesus como o Filho de Deus. A elevada posição de Jesus como Filho de Deus, e a realização das profecias do Antigo e do Novo Testamento, são manifestadas em sua presença. Naquele momento, as distinções entre passado e futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como soberano. Vendo o temor dos discípulos, Jesus os tocou, dizendo-lhes: levantai-vos, não tenhais medo. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Esse encontro marcante enfatizou que Jesus não é apenas entre muitos servos fiéis de Deus ou um simples profeta, ele transcende todos os ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha. Esses eventos apontam em última instância para Cristo, o ponto central de todas as Escrituras. E quando desciam do monte, Jesus lhes fez esta proibição: não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mateus 17, 9. Ele tomou essa decisão para evitar mal-entendidos por parte das multidões, que poderiam interpretar erroneamente, e tentar fazê-lo um rei terreno, em vez de compreender sua verdadeira missão como rei ressuscitado do reino eterno. Durante o retorno da transfiguração, Jesus revelou aos discípulos curiosos detalhes sobre a profecia da vinda de Elias. Eles questionaram por que os doutores da lei afirmavam que Elias já tinha vindo, mas não foi reconhecido. Jesus explicou que Elias já tinha vindo, mas passou despercebido. Os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, quem veio com a mesma autoridade de Elias. A transfiguração constitui um momento profundo de afirmação da natureza divina de Jesus, do seu papel de cumprimento das profecias e da lei do Antigo Testamento, e da confirmação da sua missão de Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias sublinha ainda mais a continuidade e o culminar do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre do seu reino vindouro e da sua plenitude. E uma poderosa recordação das promessas do seu reino, da esperança que os cristãos têm da vida eterna com ele. Permitamos que Cristo se transfigure também em nossas vidas, deixando Ele nos conduzir, nos entregando a Ele a cada dia, tendo uma vida de oração, adoração e de intimidade com nosso Deus Salvador. Assim podemos testemunhar que Cristo é o Senhor em nossas vidas. Confiando a Ele todas as coisas, e sim, Ele anseia em manifestar sua glória em nossas vidas, cuidando de todos os detalhes, mas só depende de nós, permitirmos ou não. Obrigado por assistir. Não se esqueça de apoiar-nos, se inscrevendo no canal, deixando um comentário e compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.